Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vamos fazer a segunda parte do nosso tapete redondo aqui. Na videoaula anterior, eu expliquei para vocês fazerem até ficar aqui com 11 pontos altos em cada um dos nossos desenhos. Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, eu vou deixar o link do passo a passo disponível para você na descrição desse vídeo. Vou fazer um breve resumo aqui da nossa aula anterior. Aqui, para a gente começar a fazer agora a segunda parte, a gente vai começar a fazer uma diminuição aqui dos nossos desenhos. E na última carreira, a gente ficou com um total de 11 pontos. A gente começou o desenho aqui, ó, como se fosse essa espiral, com 3 pontos altos aqui na base. A gente fez a primeira carreira com 3 pontos, e a gente fez 3 pontos, 4, 5, 6, 7. A partir da carreira que a gente fez aqui, ó, 7 pontos, que foi aqui, ó, a quinta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, contando a partir dessa de 3 pontos, a gente começou a fazer de 2 em 2 carreiras com a mesma quantidade. Então, a gente tem 2 carreiras com 7, 2 com 8, 2 com 9, 2 com 10 e 2 com 11, tá? Então, a gente vai finalizar a carreira aqui, que a gente tem 11 pontos. Sempre a gente pula o primeiro ponto de cada um dos desenhos aqui, ó. A gente sempre não faz nada no primeiro ponto. E aí, para continuar com 11 pontos, na carreira anterior, a gente trabalhou aqui, ó, pulando o primeiro ponto e fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, fazendo ponto sobre ponto, e 2 pontos no espacinho. E para continuar nessa próxima carreira com 11 pontos, a gente pula o primeiro ponto e trabalha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto, e um ponto alto no espacinho. Na volta toda, vamos trabalhar essa repetição. Para finalizar a carreira, vamos fazer uma correntinha. Eu vou vir dentro da correntinha aqui do falso ponto e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Carreira finalizada, vamos dar início agora à próxima carreira, onde a gente vai começar a diminuir aqui no nosso desenho. Vamos dar uma alongadinha, vamos vir no ponto seguinte, passando a agulha do lado avesso para o lado direito. Vamos buscar aqui o nosso fio para o lado avesso do trabalho. Regula aqui o tamanho da alcinha, volta pela frente, vai buscar a laçada deixando duas da mesma altura, tira as duas laçadas e trabalha uma correntinha. Nessa carreira agora, a gente não vai trabalhar no primeiro e nem no último ponto, tá? Vamos trabalhar o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos em cada um dos nossos desenhos aqui, certo? Então, agora vamos trabalhar ponto sobre ponto. Só não vamos trabalhar no último ponto alto. Então, em todos esses desenhos que a gente está fazendo, que fica estilo uma espiral, não vamos trabalhar agora no primeiro e nem no último ponto. Então, já trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Completei 6, 7, 8 e 9. Em todos os nossos desenhos, vamos ter agora 9 pontos. Nessa parte, agora onde a gente vai pular esse último ponto e o primeiro ponto, vamos trabalhar duas correntinhas agora. Uma, duas. No espaço de uma corrente, você vai fazer um ponto alto. E vai fazer duas correntinhas. Vai ficar assim. Agora, tudo que a gente fez nesse desenho, vamos fazer em todos os outros também. É uma sequência de repetição. Você vai pular o primeiro ponto. No segundo ponto, você vai fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Trabalhe agora 9 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Eu já completei 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizado 9 pontos altos, você vai fazer duas correntinhas, um ponto alto no espaço. Duas correntinhas, pula sempre o primeiro ponto, no próximo, você vai trabalhar o primeiro ponto de 9 pontos altos. Essa é a nossa sequência que vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Então, como aqui é apenas sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto.
Prontinho, já estou aqui finalizando a carreira. Na primeira carreira de diminuição, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, sempre pulando o primeiro e o último ponto de cada um dos nossos desenhos. E aqui no meio, a gente vai começar a formar outro desenho, fazendo duas correntes, um ponto alto e duas correntinhas. Então, agora eu vou fazer o último espacinho, duas correntes, um ponto alto no espacinho e duas correntinhas. Eu vou finalizar dentro da correntinha fazendo um ponto baixíssimo. Próxima carreira, a gente vai continuar agora a diminuir até ficar só com pontos altos. Como que a gente vai fazer? Eu vou alongar, vou vir no próximo ponto. Todas as carreiras agora de diminuição, a gente não vai trabalhar no primeiro e nem no último ponto aqui. E vamos aumentar a quantidade de pontos altos agora, fazendo pontos altos no espacinho. Então, vou buscar aqui primeiro o barbante pro lado avesso, vou dar uma reguladinha aqui no fio, volto pela frente no mesmo ponto, alongo deixando duas laçadas da mesma altura, tiro as duas laçadinhas e faço uma correntinha. Comecei aqui o meu primeiro ponto alto. Vou seguir trabalhando, fazendo ponto sobre ponto, até chegar no penúltimo ponto alto. Aqui eu trabalhei 4, no próximo completo 5, no próximo 6 e no próximo vou completar o ponto de número 7. Agora, todos os nossos desenhos vão ficar com 7 pontos. Não vamos trabalhar no primeiro e nem no último ponto da carreira anterior. Você vai fazer duas correntinhas e agora no espaço de duas correntes da carreira anterior, você vai fazer um ponto alto. Faça duas correntinhas, no próximo espaço de duas correntes, um ponto alto. Faça duas correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar essa sequência de repetição a volta toda. Sempre você vai pular o primeiro ponto. No segundo ponto, você vai fazer o primeiro ponto alto, de 7 pontos altos que vamos fazer ponto para cada ponto alto feito. Então, aqui eu já trabalhei 3, no próximo eu completo 4, no próximo 5, no próximo 6, no próximo completo o ponto de número 7. Então, novamente, como eu falei para vocês, em todos os desenhos vamos ficar agora com 7 pontos. E aqui a gente vai ter agora 2 pontos altos, igual a gente fez desse lado aqui. Vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto no espaço, duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço, duas correntinhas, vamos pular o primeiro ponto, no segundo ponto vamos fazer o primeiro ponto do 7. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou fazer toda a minha carreira aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, já estou finalizando aqui a carreira. Nela a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, duas correntes, um ponto alto no primeiro espaço, duas correntes, um ponto alto no segundo espaço e duas correntinhas. Agora, eu vou finalizar a carreira dentro da correntinha do falso ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Vamos continuar fazendo diminuições aqui. Então, a gente vai alongar, vai retirar a agulha, vai vir no ponto seguinte e vamos buscar aqui a laçada pro lado avesso do trabalho. Buscou, volte pela frente, busque o fio deixando duas da mesma altura, tire as duas laçadas e faça uma correntinha. Não vamos trabalhar no primeiro e nem no último ponto. Agora, vamos ficar com um total de 5 pontos altos em cada um dos nossos desenhos. Então, já fiz o primeiro ponto, que é o falso ponto. No próximo, eu completo o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto ponto e no próximo, completo o quinto ponto. Então, em todos os nossos desenhos agora, vamos ter 5 pontos altos. Aqui, a gente vai aumentar um pontinho a mais. Vamos ter um ponto alto em cada um dos espacinhos de duas correntes. E sempre vamos trabalhar duas correntes aqui de separação. Então, vem no primeiro espaço, trabalhe um ponto alto e faça duas correntes. No segundo espaço, um ponto alto. Trabalhe duas correntes. No terceiro espaço, um ponto alto e faça duas correntinhas. Então, essa vai ser nossa sequência que vamos trabalhar por toda a carreira agora.
Então, sempre você vai pular o primeiro ponto. No segundo ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto alto de 5 pontos altos que a gente vai ter aqui trabalhando ponto sobre ponto. Quando você finalizar aqui o ponto de número 5, vai ficar assim. Agora, você vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro espacinho. 2 correntinhas, um ponto alto no segundo espaço. 2 correntinhas, um ponto alto no terceiro espaço. 2 correntinhas, você vai pular o primeiro ponto da base. No segundo ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto alto dos 5. Então, como aqui é apenas sequência de repetição, vou fazer a carreira aqui e já volto. Prontinho, já estou aqui finalizando a carreira. Nela, a gente ficou com 5 pontos altos em todos os nossos desenhos e 3 pontos altos separados por 2 correntes aqui, onde a gente está aumentando aqui a quantidade de pontos altos separados por 2 correntinhas. A gente vai continuar a diminuição até ficar só buraquinhos aqui na nossa carreira. Então, aqui agora eu vou vir dentro da correntinha do falso ponto e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Alongo, tiro a agulha. Venho sempre no ponto seguinte e vou buscar aqui minha laçadinha. Busquei, ficou grande, é só dar uma puxadinha. Volto pela frente, no mesmo pontinho, busco a laçada, tiro 2 e faço uma corrente, finalizando aqui o primeiro falso ponto. Nessa próxima carreira agora, a gente vai ter 3 pontos apenas. A gente vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Então, sempre a gente vai minguar o primeiro e o último ponto e vamos ficar com 3 pontos em todos os nossos desenhos. Vamos fazer 2 correntes e agora a gente vai ter 4 pontos altos. Um ponto alto em cada um dos espaços de 2 correntes da carreira anterior. Então, você vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro espaço. 2 correntes, um ponto alto no segundo espaço. 2 correntes, um ponto alto no terceiro espaço. 2 correntes, um ponto alto no quarto espaço e 2 correntinhas. Essa vai ser a sequência de repetição que vamos trabalhar aqui agora. Então, você vai pular sempre o primeiro ponto, no segundo ponto, você vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, ficando sempre com 3 pontos. Trabalhe 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro espaço. 2 correntinhas, um ponto alto no segundo espaço. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, trabalho o primeiro ponto alto dos 3. Como aqui é apenas sequência de repetição, vou fazer minha carreira aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando a carreira. Ela é bem rápida de fazer, sempre com 3 pontos altos e os 4 pontos altos separados por 2 correntes, fazendo um em cada um dos espacinhos. Agora, a gente vai finalizar dentro da correntinha do nosso falso ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E na próxima carreira, a gente vai ter só buraquinhos de um ponto alto com 2 correntes de separação. Então, eu vou alongar, vou retirar minha agulha. Vou vir aqui, sempre do lado avesso para o lado direito, no ponto seguinte, vou buscar aqui o meu barbante para o lado avesso. Regulo aqui a pontinha do meu fio, volto pela frente no mesmo ponto, busco a laçada deixando 2 da mesma altura, tiro as 2 e faço uma correntinha. Então, agora a gente vai ter só pontos altos com 2 correntinhas. Então, já fiz o falso ponto, eu vou fazer mais 2 correntes. Vou vir no próximo espaço e vou trabalhar um ponto alto. Faço 2 correntes. No próximo espaço, um ponto alto, 2 correntes. Próximo espaço, um ponto alto, 2 correntes. Próximo espaço, um ponto alto,
2 correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. Onde a gente tinha 3 pontos, a gente sempre vai fazer apenas um ponto alto no ponto do meio. E faz 2 correntinhas. Vai ficar assim. Essa vai ser a nossa sequência de repetição por toda a carreira. Então, vou fazer a minha carreira aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a minha carreira. Ela é toda de buraquinhos. E a gente vai ter o total aqui de 126 espaços de 2 correntes aqui, tá? Então, você confere, a gente vai ter 126 espaços. Agora, eu vou explicar uma coisa para vocês. Vai ser a carreira mais difícil que eu vou te falar assim. Por quê? Porque a gente não vai fazer uma carreira de forma certinha. Por quê? A gente tem 126 espaços e vamos precisar colocar 312 pontos para que o nosso próximo detalhe dê certo sem a gente ter que fazer nenhuma alteração. Então, vamos lá. Para a gente ter 312 pontos altos na próxima carreira, a gente vai ter que fazer em 66 espaços 2 pontos altos e em apenas 60, 3 pontos altos. Não dá para a gente fazer um espaço de 3, um espaço de 2, um espaço de 3, um espaço de 2, porque senão vai passar dos 312 pontos. Qual que é a minha sugestão de forma mais simples para todo mundo fazer e dar certinho? Vou explicar para vocês bem certinho. Como a gente vai ter que fazer 66 blocos de 2 pontos e 60 de 3, a gente vai começar fazendo 6 blocos de 2 pontos altos, tá? E depois a gente vai começar a intercalar para dar certinho no final os 312 pontos altos. Essa é a forma que eu encontrei de ser mais fácil para explicar para vocês para que dê certo. Então, vamos lá. Após fazer 2 correntes, a gente vai finalizar dentro da correntinha do falso ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Finalizado aqui a minha carreira, eu vou começar no espacinho aqui. Então, vou dar uma alongadinha. Vou vir no espaço e vou buscar aqui o meu fio pro lado de trás aqui do meu trabalho. Busquei, eu vou voltar pela frente no espacinho, vou dar uma alongadinha, vou tirar as 2 laçadas e uma correntinha. Então, aqui eu trabalhei o primeiro ponto alto. Eu vou laçar o fio, voltar no mesmo intervalo e vou fazer mais um ponto alto, fazendo um bloquinho de 2 pontos. Eu vou fazer 6 repetições assim de 2 pontos. Vou direto no próximo espaço e vou fazer 2 pontos altos. No próximo espaço, 2 pontos altos. No próximo espaço, vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. Então, já trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 repetições. Eu vou fazer a sexta e última repetição aqui de 2 pontos seguidos. Aqui fica querendo ficar repuxado, mas depois vai dar tudo certinho. Então, para começar, a gente trabalhou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto espacinho, 2 pontos altos. A partir de agora, sobrou 120 espaços. Então, em 60 espaços, vamos trabalhar 3 pontos e em 60, 2 pontos altos. Então, agora, a gente pode intercalar para dar certo até no final da carreira. Então, eu vou direto no próximo espaço e vou trabalhar 3 pontos altos agora para começar a intercalar. Fiz 3 pontos altos, no próximo, eu vou fazer apenas 2 pontos. No próximo espaço, 3 pontos altos. No próximo, 2 pontos. E assim eu vou fazer agora até chegar no final da minha carreira. Em um espaço eu vou ter 3, no outro 2. 3, 2, 3, 2, até chegar no final. Só nos primeiros 6 é que eu trabalhei tudo com 2 pontos. Então, a partir de agora, vamos sempre estar intercalando. Então, no próximo, eu vou trabalhar com 3 pontos altos no espaço. Fiz 3 pontos altos, no próximo, eu vou trabalhar apenas 2.
Então, a gente vai sempre intercalando agora até chegar no final da carreirinha. Então, pessoal, como é apenas uma repetição, vou fazer minha carreira aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui. A partir aqui, ó, que a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições de 2 pontos. Começamos a intercalar. 3, 2, 3, 2, 3, 2, até chegar aqui no final. Então, já trabalhei 3 pontos, no último bloquinho, 2 pontos. Agora, a gente vai finalizar. Lembrando que a gente vai ficar com um total de 312 pontos altos ao todo. Precisamos ter 312 pontos, porque a gente vai utilizar 13 pontos para cada detalhe, para ter 24 detalhes aqui na nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira, a gente vai fazer um detalhe com coração. Então, para formar esse desenho, precisamos ter 312 pontos nessa carreira fechada. Então, agora eu vou finalizar dentro da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, eu vou dar uma alongadinha, vou retirar a minha agulha, vou vir no ponto seguinte, sempre do lado avesso para o lado direito, e vou buscar a minha laçada aqui para o lado avesso do trabalho. Busquei, agora eu vou voltar pela frente no mesmo pontinho, vou alongar deixando 2 laçadas da mesma altura, vou tirar as 2 laçadas e vou fazer uma correntinha iniciando aqui com falso ponto. Vou fazer o total de 10 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Então, no próximo ponto, completo o ponto de número 2, no próximo, 3, no próximo, completo o ponto de número 4, no próximo, 5, no próximo, 6, no próximo, 7, no próximo, completo o ponto de número 8, no próximo, o de número 9 e o próximo, o ponto de número 10. Então, eu fiz aqui o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Vou fazer 3 correntes agora. E vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, vou trabalhar o primeiro ponto alto de 10 pontos altos que eu vou fazer. Essa vai ser a sequência de repetição agora. Vamos trabalhar 10 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Então, já completei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para finalizar 10. Finalizei 10, eu vou fazer 3 correntes e vou pular 3 pontos de base. No próximo ponto, trabalho o primeiro ponto alto dos 10. Então, pessoal, vou seguir essa sequência até chegar no final da carreira e já volto. Prontinho, já estou finalizando a carreira, fazendo 10 pontos altos, 3 correntes, pula 3 pontos de base. 10 pontos altos, 3 correntes, pula 3 pontos de base. Então, aqui dá certinho, eu vou pular os últimos 3 pontos, vou vir dentro da correntinha do meu falso ponto e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, pessoal, eu vou começar a fazer uma diminuição aqui. Eu vou ter o total de 8 pontos apenas. Então, eu vou alongar, retirar a minha agulha, vou vir no ponto seguinte e vou buscar aqui o meu fio pro lado avesso do trabalho. Busquei o meu fio pro lado avesso do trabalho, eu vou voltar no mesmo ponto pela frente, vou alongar deixando 2 laçadas da mesma altura, tiro as 2 laçadas e faço uma correntinha. Agora, eu vou ter o total de 8 pontos. Então, no próximo ponto, completo o ponto de número 2, no próximo, ponto de número 3, no próximo, de número 4, no próximo, ponto de número 5, no próximo, 6, no próximo, 7, e no próximo eu completo o ponto de número 8. Então, eu vou minguar o primeiro e o último ponto aqui de cada um dos nossos desenhos.
Aqui onde a gente tem 3 correntes, a gente vai começar a fazer o detalhe do coração. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir no ponto do meio, que é a segunda correntinha, e vou fazer 3 pontos altos aqui na mesma corrente. Então, fiz 1, 2, e na mesma correntinha eu vou trabalhar o meu terceiro ponto. Vai ficar assim. Então, sempre eu vou fazer 3 pontos na segunda correntinha daquelas 3. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou trabalhar o primeiro ponto alto de 8 pontos que vamos fazer aqui no nosso próximo desenho. Essa vai ser a sequência de repetição agora da carreira. Então, já trabalhei aqui 2, no próximo 3, no próximo 4, 5, no próximo 6, no próximo 7 e no próximo completei 8 pontos. Completei 8 pontos, agora eu vou trabalhar 2 correntes apenas. Vou pular a primeira correntinha, na segunda correntinha, que é a correntinha do meio, eu vou fazer 3 pontos altos dentro da mesma correntinha aqui. A gente não pode fazer de fora, senão não vai fazer o detalhe do coração. Então, trabalhe 2 correntinhas, pule o primeiro ponto, no segundo ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto de 8 pontos que vamos trabalhar aqui. Como aqui é apenas sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando a carreira. Sempre a gente vai ficar, ó, pulando o primeiro e o último ponto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E aqui a gente está começando o desenho do coração. A gente faz 2 correntinhas apenas. Vamos vir sempre na argolinha do meio, que é a segunda correntinha, e vamos fazer 3 pontos altos nela. A gente não pode pegar por fora para poder fazer o detalhe aqui do cantinho aqui do coração. A gente trabalha 3 pontos altos, faz 2 correntinhas. Vamos vir dentro da correntinha do falso ponto e vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui. Próxima carreira, também a gente vai continuar a diminuição aqui. A gente vai pular o primeiro e o último ponto. Então, você vai alongar, vai retirar a sua agulha, vai vir do lado avesso para o lado direito aqui. E vamos buscar essa laçada aqui para o lado avesso do trabalho. Busquei a laçada aqui pro lado avesso do trabalho, eu vou voltar pela frente no mesmo pontinho e vou buscar o meu fio deixando 2 laçadas da mesma altura. Tiro as 2 laçadas e faço uma correntinha. Aqui agora, eu vou ter apenas 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Lembrando que eu não vou trabalhar no primeiro e nem no último ponto alto. Então, já completei aqui 4, 5 e agora completei 6 pontos. Aí, pessoal, vai ficar assim. Agora, vamos fazer uma correntinha apenas aqui para ser de separação. Então, vou fazer uma correntinha. E no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Cada ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. E no espacinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer uma correntinha. Vai ficar assim. Eu vou pular, gente, o primeiro ponto do próximo detalhe. E no segundo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto alto de 6 pontos que eu vou fazer ponto sobre ponto aqui agora. Aqui eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto feito. Sem trabalhar no primeiro e nem no último ponto do desenho. Ficando com um total de 6 pontos altos assim. Vamos fazer uma corrente agora apenas. E na argola de 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Onde eu tenho os 3 pontos, eu vou fazer ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada ponto alto feito. Na argola de 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. E vamos trabalhar uma corrente de separação. Então, a gente vai trabalhar essa sequência por toda a nossa carreira, sempre trabalhando essa mesma sequência de repetição.
Vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto eu vou fazer o primeiro ponto alto dos 6 pontos. Então, como é apenas uma repetição, vou fazer minha carreira aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, já estou finalizando aqui a nossa carreira. Nela a gente sempre fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, uma corrente, 2 pontos no primeiro espacinho, 3 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, 2 pontos altos no espacinho, uma corrente, 6 pontos altos. Então, já finalizei aqui os 2 pontos, os 3 pontos fazendo ponto sobre ponto, 2 pontos altos, falta fazer uma correntinha aqui. E agora, eu vou vir dentro do falso ponto da correntinha e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Vamos continuar a diminuição aqui. Na próxima carreira, vamos ter 4 pontos. Então, vou alongar aqui, vou retirar a agulha, vou vir no ponto seguinte e vou buscar minha laçada aqui pro lado avesso do trabalho. Busquei a minha laçada, se tiver muito grande, só você puxar aqui um pouquinho para regular. Volta pela frente, no mesmo pontinho, alonga aqui buscando a laçada, deixando duas da mesma altura. O meu desfio eu vou fazer novamente aqui. Tira as duas laçadas e faz uma correntinha. Vamos ter agora 4 pontos, fazendo ponto sobre ponto, sem trabalhar no primeiro e nem no último ponto aqui. Completei os 4 pontos, ficou assim. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma corrente apenas. E no espacinho de uma corrente da carreira anterior, vamos fazer 2 pontos altos. Em todos os pontos aqui da carreira anterior, vamos trabalhar ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, vamos fazer ponto sobre ponto aqui. Em cada um dos pontos altos, vamos fazer um ponto alto. Finalizado aqui, gente, o ponto sobre ponto, no espaço você vai fazer 2 pontos altos. E agora, você vai fazer uma corrente apenas de separação. Vai ficar assim. Essa vai ser a sequência da nossa carreira. Então, você vai pular sempre o primeiro ponto aqui. No segundo ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto alto dos 4 pontos que vamos ter fazendo ponto sobre ponto aqui no nosso desenho. Nessa parte do desenho, a gente está diminuindo a quantidade de pontos, e nessa parte onde vai ter o coração, a gente está aumentando. Fez os 4 pontos, faça uma correntinha. No intervalo de uma correntinha, faça 2 pontos altos. Agora, em cada um dos pontos, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizado aqui o ponto sobre ponto, faça 2 pontos altos no espaço de uma corrente. Trabalhe uma correntinha, pule o primeiro ponto, no segundo ponto, você vai fazer o primeiro ponto alto dos 4 pontos novamente. E assim você vai seguir essa sequência até chegar no final da carreirinha. Então, eu vou fazer minha carreira aqui e já volto. Prontinho, já estou finalizando aqui a nossa carreirinha. Essa, pessoal, é a penúltima carreira que a gente tá fazendo, que é a última carreira aqui, a gente vai ter 2 pontos, vai ser a última carreira de diminuição aqui do nosso desenho, tá bom? E também a última que a gente vai aumentar aqui, antes de fazer a divisória para formar o desenho do nosso coração. Então, aqui a gente tem, ó, 2 pontos no espacinho, ponto alto para cada ponto alto feito e 2 pontos no espacinho. Então, a gente ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir dentro da correntinha do falso ponto, vou finalizar a carreira fazendo ponto baixíssimo. Vou alongar, vou vir aqui no ponto seguinte, vou buscar minha laçada para começar a próxima carreira aqui já com falso ponto. Volto no mesmo pontinho, busco, tiro as duas laçadas e faço uma corrente. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto.
Nessa carreira agora, a gente vai ter sempre 2 pontos apenas em cada um dos nossos desenhos que a gente está fazendo entre onde vai ser os nossos corações. Finalizados os 2 pontos, vamos fazer uma corrente apenas aqui de separação. No espaço de uma corrente, vamos fazer 2 pontos altos. E agora, vamos fazer ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no espacinho de uma correntinha. Então, a gente vai fazendo ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Já estou finalizando, fazendo ponto sobre ponto. E no espacinho de uma corrente, você vai fazer 2 pontos altos. Aqui onde vai ser o desenho do coração agora, a gente vai ter o total de 15 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Trabalhe uma correntinha. E aqui você vai pular o primeiro ponto, no segundo ponto, você vai fazer o primeiro ponto alto dos 2 pontos que a gente vai ter aqui apenas. Então, no ponto seguinte, você vai fazer o próximo ponto. Vai ficar assim. Essa vai ser a sequência de repetição que você vai trabalhar por toda a sua carreira. Sempre onde a gente tinha 4 pontos, vamos ter só 2. E aqui no coração, a gente vai ter 15 pontos altos. Então, a gente faz uma correntinha. No espaço de uma correntinha, você já começa fazendo os 2 pontos altos. Vai ficar assim. Segue fazendo ponto sobre ponto. Então, em cada um dos pontos altos da carreira anterior, você vai trabalhar um ponto alto. Então, aqui você vai fazendo ponto sobre ponto. No espaço de uma corrente, trabalhe 2 pontos altos. E aqui, em todos os detalhes, onde a gente vai fazer o detalhe do coração, a gente tem um total de 15 pontos aqui ao todo, tá? E agora, você vai fazer uma correntinha, pula o primeiro ponto, no segundo ponto dos 4, você vai fazer o primeiro ponto alto. E no próximo ponto, o segundo ponto. Então, pessoal, como aqui é apenas sequência de repetição, eu vou dar uma mega adiantada. Quando estiver finalizando, retorno novamente com vocês para a gente dar continuidade. Na próxima carreira, aqui a gente vai ter só buraquinho e aqui a gente vai fazer o detalhe que divide já para iniciar e mostrar que vai ser um coração, tá bom? Então, eu vou fazer minha carreira aqui e já volto. Bom, pessoal, coloquei o tapete no chão para vocês verem como é que tá ficando. A partir de agora, a gente vai fazer uma carreira com a mesma quantidade de pontos. Vamos repetir os 15 pontos altos e a gente vai diminuir a quantidade aqui, ó, do desenho. Então, a gente vai continuar na próxima carreira com 15 pontos e a gente vai diminuir aqui para finalizar esse desenho. Então, agora eu vou colocar o tapete na mesa para a gente poder estar finalizando e iniciar a nossa próxima carreira. Bom, pessoal, coloquei aqui meu tapete na mesa para finalizar a carreira e começar a próxima. Então, como eu expliquei para vocês, que a gente ficou com um total de 15 pontos altos. E no desenho, apenas 2 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir dentro da correntinha do falso ponto e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou ter apenas um espaço aqui nessa parte, eu não vou fazer nada. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo no ponto seguinte. No próximo ponto, eu também vou fazer um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto, eu já vou alongar, vou retirar minha agulha, vou vir do lado avesso para o lado direito no primeiro ponto dos 15 e vou buscar o meu fio aqui para o lado avesso do trabalho, porque eu vou começar agora nesse primeiro pontinho para poder fazer o ponto alto, porque eu vou ter a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Então, eu volto aqui pela frente,
Vou buscar aqui o meu fio, deixando duas laçadas da mesma altura, tiro as duas laçadas e trabalho uma correntinha. Então, aqui, pessoal, eu caminhei com ponto baixíssimo até chegar no primeiro ponto dos 15. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui. Um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, se eu tinha 15 pontos na carreira anterior, eu vou continuar com 15 aqui. Eu já trabalhei aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nos últimos 5 pontos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto novamente. Finalizei, pessoal, 15 pontos altos. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou ir direto no primeiro ponto alto seguinte. E vou fazer um ponto alto. Aqui, pessoal, vai ficar dessa forma aqui a nossa próxima carreira. A gente vai pular o espaço de uma correntinha, vai pular os 2 pontos, o espaço, e vamos trabalhar só nos 15 pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer a volta toda com essa repetição. Vamos fazer 15 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Depois, vamos fazer duas correntinhas e vamos direto lá para os próximos 15 pontos. Já estou finalizando, só para mostrar aqui para vocês novamente a sequência de repetição. Quando você finalizar aqui o último ponto alto dos 15, vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas e vai pular o espaço, os 2 pontos e o espaço, vai direto no primeiro ponto alto dos 15 e trabalha o primeiro ponto alto. Então, essa vai ser a sequência de repetição que vamos trabalhar nessa próxima carreira. Então, vou dar uma grande adiantada aqui, fazendo minhas repetições de 15 pontos altos, duas correntinhas, 15 pontos altos, duas correntinhas, e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada. Em todos os nossos desenhos aqui que a gente vai fazer um coração, a gente vai ficar com um total de 15 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. E sempre vamos trabalhar duas correntinhas. Então, eu vou finalizar aqui o meu ponto de número 15 e vou fazer duas correntinhas. Aqui, pessoal, não vou finalizar com ponto baixíssimo. Por quê? Porque eu vou fazer um ponto aqui nesse primeiro ponto. Então, eu vou alongar aqui da altura de um ponto alto, venho do lado avesso pro lado direito e vou buscar a minha laçadinha pro lado avesso aqui do meu trabalho. Vou puxar aqui para regular, para ficar apenas da altura de um ponto alto. Eu vou voltar pela frente e vou alongar, deixando duas laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro as duas laçadas e trabalho uma correntinha. Onde eu tenho aqui os 15 pontos, eu vou fazer 7 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto de base e vou repetir 7 pontos altos. Então, já tenho meu primeiro ponto, que é o falso ponto. No próximo, eu faço o ponto de número 2. No próximo, de número 3. No próximo, de número 4. No próximo, de número 5. No próximo, 6. E no próximo, completo o ponto de número 7. Finalizados os 7 pontos, você vai fazer uma corrente de separação e vai pular um ponto de base. E no próximo ponto, você vai fazer o primeiro ponto de 7 pontos que a gente vai trabalhar fazendo ponto sobre ponto aqui. Então, no meu, já completei 4 pontos altos. Finalizei 5, 6 e 7. Finalizados os 7 pontos, o nosso desenho do coração vai ficar assim por enquanto. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos vir no primeiro ponto alto daqueles 15 e vamos fazer o primeiro ponto de 7 pontos que vamos trabalhar aqui. A gente vai repetir tudo que a gente fez aqui, a gente vai repetir de cá também. Então, já fiz o primeiro ponto. Vou fazer 7 pontos aqui no total.
Já fiz 4, 5, 6 e 7. Após você finalizar 7 pontos, faça uma corrente, pule um ponto. E no ponto seguinte, você vai repetir 7 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Quero pedir desculpas, pessoal, pelo barulho dos bichinhos. Às vezes as galinhas assustam à toa. E aí não tem como, né? Se eu começar a gravar novamente, desmanchar a carreira, elas vão fazer barulho. Então, infelizmente, eu tenho que continuar a aula e que é bem facinho essa carreira. Então, a gente vai fazer essa repetição a volta toda. 7 pontos, uma correntinha, 7 pontos. E aqui, entre um desenho a outro do coração, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos vir no primeiro ponto seguinte e vamos fazer o primeiro ponto alto do 7. Então, pessoal, como aqui é apenas sequência de repetição, vou fazer minha carreira aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já estou finalizando, trabalhando 7 pontos, uma corrente, pula um ponto de base, 7 pontos altos. E aqui a gente faz 2 correntinhas. Para finalizar essa carreira, eu vou vir dentro da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha do falso ponto. Agora eu vou minguar, pessoal, um do começo e um do final, eu vou ficar com 5 pontos altos aqui. Então, para isso agora, eu vou dar uma alongadinha, vou retirar minha agulha, vou vir do lado avesso para o lado direito no ponto seguinte e vou buscar aqui o meu barbante para o lado avesso. Agora, eu vou voltar pela frente no mesmo pontinho e vou buscar o fio deixando 2 laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro as 2 laçadas e trabalho uma correntinha para começar com falso ponto. Vou fazer ponto sobre ponto até ficar aqui com 5 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Finalizei 5 pontos, ficou assim. Agora, pessoal, aqui, eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto na argola de uma corrente e 2 correntinhas, e vou pular um ponto. No próximo, eu vou trabalhar o primeiro ponto alto, de 5 pontos altos que eu vou fazer trabalhando ponto sobre ponto. Finalizados 5 pontos, ficou assim. Agora, eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto na argolinha de 2 correntinhas. Faça 2 correntes, pule um ponto. No segundo ponto, faça o primeiro ponto alto de 5 pontos que vamos trabalhar fazendo ponto sobre ponto aqui para formar o desenho do nosso coração. Então, já trabalhei 2, completei 3, 4 e 5. Completei 5 pontos, eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto, no espacinho de uma corrente. 2 correntes, pulo um ponto, no segundo ponto, trabalho o primeiro ponto alto, de 5 pontos que vamos fazer aqui, trabalhando ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas, um ponto alto no espacinho. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, no segundo, trabalho o primeiro ponto alto do 5. Então, pessoal, como aqui é apenas sequência de repetição, vou fazer minha carreirinha e quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, já estou finalizando a carreira. Eu trabalhei 5 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, 5 pontos altos aqui, tá? Vai ficar assim. Caso na sua tensão de ponto, gente, ficar embabadada essa carreira, você pode colocar só 3 pontos, ao invés de colocar aqui os 5 pontinhos, tá? Aí, você mingua 2 no começo e 2 no final e faz tudo com 3 pontos altos. Na minha tensão de pontos, repuxa, não dá certo. Então, por isso, eu trabalhei aqui com 5 pontos. A Elidia fez com apenas 3 pontos altos aqui, tá bom? E o meu, eu vou finalizar o coração com 5, porque na minha tensão de pontos ficou melhor. Agora, eu vou fazer 2 correntes para finalizar. E vou vir dentro da correntinha do falso ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer outro ponto baixíssimo, porque eu vou trabalhar no terceiro ponto.
Agora sim, eu vou alongar, vou retirar minha agulha, vou vir na direção do terceiro ponto e vou buscar minha alcinha pro lado avesso do trabalho. Busquei, eu volto pela frente e volto e busco a laçada, tiro as duas laçadas e faço uma correntinha. Então, eu comecei com falso ponto na direção do meu terceiro ponto aqui, tá? Que é o pontinho do meio. Agora, pessoal, eu vou fazer duas correntinhas. E vou direto no intervalo e vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Direto no intervalo, vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. Eu vou vir no ponto do meio e vou trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Trabalho duas correntinhas. Vou lá no próximo espaço, faço um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma aqui agora. Trabalho duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, vou no ponto do meio, que é o terceiro ponto, e trabalho um ponto alto. E faço duas correntinhas. Eu vou fazer a volta toda agora de buraquinhos, tá bom? Na minha tensão de pontos, eu trabalhando aqui, ó, com um total de 3 pontos, essa carreira aqui, ó, ficou toda repuxada. E eu trabalhando com 5 pontos, essa carreira de buraquinho fica com a mesma quantidade e na minha tensão de pontos ficou melhor. Então, já vou deixar a sugestão para vocês. Você pode trabalhar com 3 ou com 5 pontos aqui, tá bom? Aqui só vai modificar o desenho aqui do coração, a finalização. A quantidade de espacinhos vai ficar a mesma, tá? Se você fez 3 pontos, você vai fazer sempre o ponto alto aqui no ponto do meio, tá bom? Então, pessoal, como aqui é apenas sequência de repetição, vou fazer toda a minha carreira trabalhando agora os espacinhos igual eu estou mostrando para vocês. E quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês, porque a próxima carreira a gente vai fazer uma carreira fechada. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a carreira de buraquinhos. Na minha tensão de pontos, essa carreira faz encubucar todo o trabalho. Mas na próxima carreira, como vai ser uma carreira fechada, ela vai consertar, vai ficar tudo certinho, tá? Então, essa carreira aqui, se o seu ficou levantadinho assim também, o meu também repuxou. Então, finalizado aqui o último ponto alto, vamos fazer duas correntinhas. Eu vou vir aqui dentro da primeira correntinha, deixando duas de separação aqui do nosso falso ponto, e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Como eu expliquei, a próxima carreira será só de pontos altos. O que eu vou fazer? Eu vou alongar aqui da altura aproximadamente de um ponto alto, vou começar no espaço. Vou começar no ponto alto para todo mundo fazer e ficar tudo mais fácil. Então, ao invés de fazer o ponto baixíssimo, para eu começar no ponto alto, eu dou uma alongadinha, retiro a minha agulha, venho do lado avesso para o lado direito dentro da correntinha do falso ponto e vou buscar a minha laçada aqui para o lado avesso do trabalho. Busquei, eu dou uma reguladinha para ficar apenas da altura de um ponto alto, volto dentro da correntinha pela frente, alongo deixando duas laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro as duas laçadas e faço uma correntinha. Em todo ponto alto da carreira anterior, vamos fazer um ponto alto. E em todo intervalo de duas correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos. A volta toda a gente vai trabalhar com essa sequência aqui, e aí vai abrir o nosso trabalho. Então, venho no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto, e no intervalo de duas correntes, 2 pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto, e no espaço, 2 pontos altos. A carreira que a gente tem de buraquinho, ela tende a ficar repuxada. Se eu fizer a carreira de buraquinho para ficar retinho o nosso trabalho, quando eu passar a carreira de pontos altos fechadas, vai embabadar. Então, por isso que a gente faz geralmente de buraquinhos um pouco repuxada para abrir o nosso trabalho. E aí, vai ficando assim. Aqui vai ser uma repetição na volta toda. A gente vai ficar aqui com um total de 432 pontos altos, fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto feito. E sempre no intervalo, vamos trabalhar 2 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. E no intervalo, 2 pontos altos. Então, como aqui, pessoal, é apenas a sequência de repetição, eu vou dar uma mega adiantada aqui no meu trabalho. E quando eu estiver finalizando a carreira,
retorno novamente com vocês, porque, como eu disse, aqui é apenas uma carreira de repetição de pontos. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada, estou finalizando a minha carreira fechada. Aqui, então, a gente trabalha pontos altos, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. E em cada um dos intervalos de duas correntes, a gente sempre trabalha 2 pontos altos. Agora, o nosso trabalho ficou retinho no chão. Para finalizar, eu venho dentro da correntinha do falso ponto, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir com uma correntinha. Agora, a gente vai fazer o bico do tapete envolvente e também que eu uso bastante no tapete ousadia, que é um trabalho da Dani Paz, maravilhoso, que a gente vai trabalhar aqui nessa carreirinha agora. Aí a gente não vai trabalhar como bico, a gente vai ter ele como detalhe, estilo detalhe do Luz, que eu sou apaixonada aqui também. Então, já fiz a primeira correntinha, como se fosse o primeiro ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixo, completando o total de 3 pontos. Agora, vamos subir com 23 correntinhas. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 correntinhas. Quando você finalizar as 23 correntes, você vai laçar o seu fio e vai voltar na sexta corrente e vai fazer um ponto alto. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro da sexta correntinha, você vai trabalhar um ponto alto. Esse detalhe vai ser como se você tivesse feito um espacinho aqui. Vamos ter 3 espacinhos. Então, para formar os 3 espaços, eu vou trabalhar uma correntinha, vou pular uma corrente da base e na próxima eu vou trabalhar um ponto alto. Completei aqui o meu segundo espacinho. Faço uma corrente, pulo um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Completei dessa forma, gente, 3 espacinhos. Agora, eu vou trabalhar passando por fora. E por fora, eu vou fazer 11 pontos altos. Então, eu laço o fio, passo por fora aqui e trabalho 11 pontos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e para finalizar, vou completar aqui 11 pontos altos passando por fora. Vai ficar assim. Quando você finalizar os 11 pontos altos passando por fora, a gente vai contar agora o contrário, onde a gente fez aqui o ponto baixo. E vamos vir até o ponto de número 9 e vamos fazer um ponto alto nele. Então, vou laçar o fio e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou dar uma puxadinha aqui que eu preciso do ponto de número 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ponto de número 9, eu vou introduzir e vou fazer um ponto alto aqui. Então, se não tiver aparecendo ele, você dá uma puxadinha para ficar dessa forma aqui. Fez o ponto alto no ponto de número 9, agora a gente vai fazer aqueles 3 espacinhos. Para isso, a gente vai fazer uma correntinha, vamos pular uma corrente na base, na próxima corrente a gente vai trabalhar um ponto alto. Eu fiz aqui o primeiro espacinho. Faça uma corrente, pula uma corrente na base. Na próxima, trabalhe um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto. Na próxima correntinha, trabalhe um ponto alto. Vai sobrar exatamente 2 correntinhas sem a gente trabalhar nelas, tá? Então, isso é pra gente iniciar o nosso trabalho. A partir de agora, vai ser uma sequência de repetição. Você vai pular sempre 2 pontos aqui de base no começo. Lá no final, a gente vai fazer uma pequena alteração, tá? Mas aqui no começo vai ser sempre da mesma forma. Você vai pular 2 pontos. No terceiro ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que a gente vai ter aqui fazendo ponto sobre ponto. Aí, pessoal, vai ficar assim, ó. Fez aqui, então, pessoal, os 3 pontos baixos, sempre para você subir, você vai fazer 2 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, e vou dar uma viradinha aqui pro lado avesso do trabalho.
Vou virar aqui o meu tapete pra gente poder continuar aqui. Virei. Agora, lembra daquele ponto alto que a gente fez, o primeiro ponto alto fechado aqui? Você vai vir nesse primeiro ponto alto, após aqui o espacinho, nesse primeiro ponto alto, você vai fazer um ponto alto. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vai ficar assim. Fez o ponto alto, trabalhe uma corrente para formar aqui o primeiro espaço. Pule um ponto, no ponto seguinte, trabalhe um ponto alto. Fizemos o primeiro espacinho. Faça uma corrente, pule um ponto de base. Na próxima, trabalhe um ponto alto, formando aqui o nosso segundo espacinho. Faça uma corrente, pule um ponto de base. Na próxima, trabalhe um ponto alto. Note que eu finalizei o terceiro espacinho. Com o terceiro espacinho aqui finalizado, agora a gente vai fazer o total de 4 correntes. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Só que vamos voltar no mesmo ponto da base e vamos fazer um ponto alto. Vamos formar um Vzinho dessa forma aqui que vai ficar. E agora, a gente vai fazer 3 espacinhos novamente. Então, vou trabalhar uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no último ponto vamos fazer um ponto alto. E aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui, ó, a nossa próxima carreirinha que a gente está finalizando. Para voltar agora para o lado direito, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos vir aqui, ó, nesse espacinho e vamos fazer um ponto baixo. E agora, a gente vai virar pro lado direito novamente aqui o nosso trabalho, que está ficando assim. Agora, pessoal, do lado direito aqui agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos voltar nessa argolinha e vamos fazer o total de 5 pontos baixos. Então, já fiz 2. Vou completar o ponto baixo de número 3, 4 e 5. Finalizados 5 pontos baixos, a partir de agora, vamos trabalhar uma sequência de repetição. Você vai introduzir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, vai fazer o ponto baixíssimo e vai subir com 4 correntinhas. 3 vai ser equivalente a um ponto alto e uma vai ser de separação. Você vai vir no ponto alto seguinte e vai fazer um ponto alto. E agora, vai fazer uma corrente de separação. No próximo ponto alto, um ponto alto e vai fazer uma corrente de separação. E no próximo ponto alto, você vai fazer um ponto alto. E aí, pessoal, a gente vai ter 3 espacinhos dessa forma aqui. Agora, pessoal, dentro da argolinha, você vai fazer o total de 11 pontos altos. Então, eu vou laçar o fio e dentro da argola eu vou fazer 11 pontos. Então, aqui eu já completei 2, completei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e para finalizar, completei 11 pontos. Completei 11 pontos, eu vou vir no ponto alto seguinte e vou fazer um ponto alto. Aí, pessoal, vai ficar assim. Agora, a gente vai finalizar esses 3 espacinhos, fazendo uma correntinha. Vamos lá no ponto alto seguinte, vamos fazer um ponto alto. Trabalhe uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Faça uma correntinha e no ponto alto seguinte, um ponto alto. Aí, a gente vai finalizar dessa forma aqui, ó. Agora, pra gente fazer os pontos baixos, a gente não faz correntinha, a gente pula 2 pontos de base. Então, vou pular 1, 2. No terceiro ponto, eu vou trabalhar o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que eu vou ter aqui na base. A partir de agora, a gente vai trabalhar uma sequência de repetição. Finalizou 3 pontos baixos, o que eu ensinei pra vocês? A gente vai subir com 2 correntinhas e vamos virar o nosso trabalho aqui, então, pro lado avesso do trabalho. Viramos aqui pro lado avesso, está assim. Agora, você vai laçar o fio e vai vir no primeiro ponto alto fechado aqui, onde a gente fez aqueles 11 aqui na argolinha. Após o último espacinho, e nele você vai trabalhar um ponto alto. Aí, vai ficar dessa forma aqui, ó.
Trabalhe agora uma correntinha, pule um ponto alto de base, no ponto seguinte, faça um ponto alto. Uma correntinha, pule um ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. Eu já formei 2 espacinhos. Faça uma corrente, pule um ponto, no ponto seguinte, a gente completa o terceiro espacinho, ficando assim. Agora, lembra que a gente faz 4 correntes aqui? 1, 2, 3, 4. Volte no mesmo ponto de base e trabalhe um ponto alto para formar aqui um Vzinho. Faça uma corrente, agora você vai pular um ponto de base, no ponto seguinte você vai fazer um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no ponto seguinte um ponto alto. Faça uma corrente, no ponto seguinte você vai trabalhar um ponto alto. Então, aqui a nossa carreirinha vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Você vai vir aqui, ó, nesse espacinho e você vai fazer um ponto baixo. Aproveita, faz uma correntinha. E agora, a gente vai virar o nosso trabalho pro lado direito, que está ficando assim, ó. Olha que lindo que está ficando o nosso detalhe. E para dar continuidade agora, vai ser uma repetição. Sempre nessa argolinha, você vai fazer 5 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e para finalizar, completei 5 pontos. Finalizados 5 pontos, sempre nesse ponto alto aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo e vai subir com 4 correntinhas. 3 vai ser equivalente a um ponto alto e uma vai ser de separação. Vem no ponto alto seguinte e trabalha um ponto alto para formar o primeiro espacinho. Faz uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Faz uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Finalizando aqui, então, gente, os 3 espacinhos. E aí, agora é uma sequência de repetição. Na argola de 4 correntes, vamos sempre trabalhar o total de 11 pontos passando por fora. Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e para finalizar, completei 11 pontos. Finalizado 11 pontos pegando aqui por fora, você vem no primeiro ponto alto seguinte aqui ao ladinho e já faz um ponto alto. E aí, vai ficar assim. E vamos finalizar fazendo os 3 espacinhos que a gente vai fazer aqui. Então, você vai fazer uma corrente, um ponto alto no próximo espacinho. Trabalhe uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto. Faça uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto. Sempre para descer, para a gente fazer o ponto baixo, a gente não faz correntinha, a gente apenas pula 2 pontos de base, lembra? Então, você vai pular 2 pontos. No terceiro ponto, faz o primeiro ponto baixo de 3 pontos baixos que vamos ter aqui na base. Então, sempre aqui na base, a gente faz 3 pontos baixos e aí vai ficando assim o nosso desenho. Olha só que lindo que já tá ficando. Para subir, lembra, sempre faça 2 correntinhas. Então, faz 2 correntinhas e vira o trabalho pro lado avesso. Eu vou virar só um pedacinho aqui agora, porque vocês já entenderam como é que faz. Virei aqui. Agora, você vai vir nesse primeiro ponto alto aqui, depois dos espacinhos. Que é aquele que a gente fez em cima do ponto alto. Fez o ponto alto aqui, vamos fazer os espacinhos. Fazendo uma corrente, pule um, no ponto seguinte, um ponto alto. Faz uma corrente, pule um, no próximo, um ponto alto. Formei o segundo espaço. Uma corrente, pule um, no próximo, completei o terceiro espaço. Com o terceiro espaço aqui finalizado, faça 4 correntinhas. Volte no mesmo ponto de base e trabalhe um ponto alto para formar aqui o nosso Vzinho. Completou aqui o nosso Vzinho, vamos fazer os espacinhos aqui novamente. Então, você vai fazer uma correntinha, pula um ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. Faz uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no último ponto, um ponto alto. Para finalizar e voltar para o lado direito, faça 1, 2, 3, 4 correntes. Vem aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, que é o último espacinho, faça um ponto baixo. E uma correntinha. Agora, a gente já pode virar o nosso trabalho novamente pro lado direito, que já está ficando assim. Sempre nessa argolinha, vamos fazer 5 pontos baixos. Então, fiz aqui 1,
2, 3, 4 e 5. Finalizados 5 pontos, venha direto no primeiro ponto e faz o ponto baixíssimo e sobe com 4 correntinhas, igual eu expliquei anteriormente. Então, você viu que aqui é uma sequência de repetição. A gente vai fazendo assim até chegar no final. Como o pessoal deu 432 pontos, vai sobrar 2 pontos, porque cada detalhe usa só 5. Então, lá no finalzinho, a gente vai fazer uma pequena alteração, tá bom? Mas eu vou explicar bem certinho para vocês. Então, até chegar lá no final, a gente sempre vai trabalhar dessa forma, igual eu expliquei. Aqui, a gente vai finalizar os 3 espacinhos, fazendo um ponto alto no ponto alto seguinte, faz uma corrente. Um ponto alto no ponto seguinte, faz uma corrente. No ponto alto seguinte, um ponto alto. E sempre na argola de 4 correntes, após você finalizar aqui os 3 espacinhos, você vai trabalhar 11 pontos altos. Aqui no meu já completei 2, 3, 4, 5. E aí, pessoal, você vai repetir igualzinho. Você vai fazer os 11 pontos, um ponto alto aqui, 3 espacinhos, e para descer, pula 2 e faz a mesma repetição. Então, acho que vocês já entenderam. Eu vou dar uma mega adiantada aqui no meu trabalho. E quando eu estiver finalizando, eu volto para a gente finalizar essa carreira juntos, tá bom? Então, essa carreira é a mais demorada, mas ela aumenta bastante o tamanho do nosso trabalho. Então, eu vou dar uma mega adiantada aqui no meu tapete e já retorno novamente com vocês. Porque aqui agora é apenas uma sequência de repetição. Bom, pessoal, como nossa videoaula tá ficando bem longa, eu vou encerrar a segunda videoaula por aqui e volto na terceira videoaula para a gente finalizar o nosso tapete juntos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Até mais!